A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com a adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Será entrevistado hoje o doutor e diligente professor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, desembargador José James Gomes Pereira, pós-doutor em Direito Constitucional pela Università di Messina, da Itália, e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, em Buenos Aires. Atualmente, é vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, biênio 2016-2018. As escolas de magistratura, associativas e judiciárias, buscam transformarem-se nas protagonistas do modelo de magistrado de que necessitamos para os desafios do século XXI. Todos nós que fazemos parte do Poder Judiciário brasileiro, percebemos que o melhor magistrado nem sempre é o que tem melhor capacidade de memorização e por isso estamos empenhados em encontrar aquele que reúna todas as condições do verdadeiro julgador. Caríssimo colega, com a sua experiência de mais de 3 décadas a serviço do Poder Judiciário piauiense, quais as principais características que, no seu entender, devem nortear a vida dos vocacionados para a magistratura? Não. Boa tarde à sociedade piauiense. É uma honra participar desse encontro com os desembargadores Edivaldo Moura e Valério, né, com quem tive a honra de conestar, de conviver durante vários e vários anos na magistratura e na Corte de Justiça do Estado do Piauí. Também como copartícipe, como professor da Escola Superior da Magistratura. Meu caro colega Edivaldo, entendo que o magistrado ele tem que estar vocacionado para tal, porque a magistratura é um sacerdócio e o magistrado precisa reunir, né, todos os elementos possíveis para que ele possa adequar, né, nos seus julgados a lei que alcança a todos, é geral e para todos, para situações particulares, para a aplicabilidade desta lei geral ao caso concreto. Para tal, não basta o conhecimento intelectual, o conhecimento de doutrina, de jurisprudência, da lei especificamente, mas ele tem que ter uma visão cosmopolita, uma visão universal, de tal forma que reúna esses elementos para poder flexibilizar, para poder conectar com a sociedade, alcançá-la, né? Do contrário, ele não fará um bom julgamento e pode cometer injustiças. Entendo que nós tivemos um retrocesso quando se reduziu a idade para ingresso na magistratura. Na minha época, o concurso se fazia com 25 anos de idade. Com menos dessa idade, o cidadão não podia adentrar na vida magistratural. Depois reduziram isso, então o menino que acaba de sair da universidade, ele tem conhecimento intelectual, ele está preparado intelectualmente, mas ele não tem experiência para enfrentar as dificuldades que a magistratura enfrenta no lidar todo dia com conflitos de interesse, né, com os conflitos sociais da mais diversa natureza. Desembargador James, um prazer tê-lo aqui. A gente vê cada vez mais, até por um aumento de quantidade de profissionais, as pessoas caminhando para especializações dentro da área em que atuam. O senhor considera que a sua formação em Direito ajudou ao longo da magistratura
Seria importante que os jovens que estão cursando hoje direito, com a intenção de ingressar na magistratura, tivessem uma formação também em outras áreas? Sem dúvida, eu acho que é necessário um aperfeiçoamento, como eu acabei de dizer. O magistrado ele deve ter uma visão cosmopolita, universal. Há uma frase de Gobash em que ele diz que quem só sabe direito não sabe direito. Então, é necessário buscar outros campos da ciência, né? Em todos os campos da ciência é importante que o magistrado tenha penetração para que ele possa melhor, né, avaliar os conflitos e dar uma solução convincente. Pagador James, a gente percebe exatamente pelo seu infatigável atuar como magistrado e hoje ingressando no mundo acadêmico, né, que essa preocupação norteia a sua vida de juiz nos dias de hoje, né? O Brasil, colega James, vive um cenário de guerra em face do recrudescimento da violência e do crime, dos centros urbanos de agigantado crescimento e até mesmo nas cidades de pequeno e médio porte. Uma das questões que tem provocado acesas discussões relaciona-se com a redução da maioridade penal, apoiada por considerável parcela dos integrantes do sistema de justiça criminal e rechaçada pela grande maioria. Qual a posição do colega sobre tão explosiva e complexa temática? O colega que, aliás, atuou por muitos anos na área dos menores, buscando exatamente reeducá-los, fez um excelente trabalho em Pico com o apoio de sua ilustre esposa, que eu tive o prazer e a satisfação de acompanhar. Pois não. Entendo que o problema é educacional. Então, primeiro é buscar fazer escolas em vez de fazer presídios. Sou radicalmente contra a redução penal, embora entenda que os mecanismos, né, de controle para a menoridade que, infelizmente, adentra em atitudes ilícitas, mas é necessário uma política de governo, de acompanhamento dessa massa, né, de menores que têm dificuldades, né, nas periferias das cidades e, às vezes, até mesmo na sociedade, nas classes B, A e B da sociedade, mas há necessidade de um acompanhamento maior da sociedade como um todo, para minorar essas circunstâncias. Nós não temos estrutura nenhuma estrutura o Estado brasileiro tem para reduzir a idade penal, porque os presídios são os locais que são verdadeiras escolas para o crime e que não reeduca ninguém. Os que lá estão, porque são obrigados a estar, voltam piores, porque nós não temos condições, não temos tido condição, não há interesse, não há vontade política em atuar nesta área. Então, colocar menores dentro de presídios é piorar muito mais a situação brasileira. Então, o problema é de educação, problemas são de mecanismos, de políticas públicas que possam alcançar esses menores. Nós, em Picos, empreendemos durante 10 anos ali um programa de acompanhamento do menor carente, que era uma prevenção. Eu com minha mulher, né, ela presidia a Fundação de Assistência à Criança e Adolescente de Picos, e por 10 anos nós conseguimos colocar esses meninos em bancos, no próprio Exército, com todo um conjunto da sociedade, com o apoio da sociedade no comércio, na indústria, e salvamos, portanto, muita gente. Então, eram mais de 300 meninos que tinham esse acompanhamento. Então, são políticas dessa natureza que é necessário que se faça para evitar que essas crianças adentrem ao crime, e não fazer presídios. Embora
tenha tramitado já na Câmara uma PEC, passou 23 anos em discussão, eles aprovaram, né, já em segundo turno na Câmara, mas eu espero que no Senado não chegue a passar, em que se reduz para os crimes hediondos a menoridade para 16 anos, então a maioridade para 16 anos, a maioridade penal, mas isso ainda vai tramitar no Senado Federal. Colega James, iremos ter um rápido intervalo e após esse intervalo recomeçaremos a nossa entrevista. Desembargador James, enquanto o mundo vai se especializando cada vez mais, aumenta a necessidade de uma política de formação permanente do magistrado, além de sua capacitação técnico-jurídica, levando-se em conta que a formação é um processo contínuo de desenvolvimento humano e profissional. A Escola Judiciária do Piauí, da qual o senhor faz parte do seu quadro de professores, desde sua fundação em 2012, vem ofertando atividade de formação e de qualificação de magistrados e servidores do Estado do Piauí. Dentro desse contexto, como o prezado colega avalia o perfil ideal de um magistrado dos tempos atuais e qual a importância das escolas judiciais nesse processo de aperfeiçoamento? Sem dúvida, o magistrado atual deve prosseguir, além de, ao adentrar a magistratura, trazer o acervo e a experiência necessária. Por isso, sou a favor que se chegue um pouco mais tarde na carreira, mas também que ele prossiga num processo de aperfeiçoamento contínuo, né? Sempre se reciclando, e para isto é necessário esse acompanhamento das escolas judiciais. No Piauí, nós temos a Escola Superior da Magistratura, que já exerce esse papel de aperfeiçoamento, de formação dos magistrados e servidores, e o eminente desembargador Edivaldo Moura, aqui ao nosso lado, meu entrevistador, né, que teve a ideia, né, de criar também a escola, foi ele que idealizou e fundou a escola, a Escola Judicial do Estado do Piauí, a EJUDE, e o desembargador Hilo foi o seu primeiro gestor. Nós assumimos o segundo momento, né, no período de 14 a 16, e nesse momento é o desembargador Fernando Lopes que assume a direção geral da Escola Judiciária do Piauí, que conjuntamente com a Escola Superior da Magistratura vem desempenhando esse papel de qualificar, né, e de treinar os nossos magistrados e servidores. Meu caro colega James, aliás, registre-se que tanto na gestão do Hilo quanto na sua e na gestão do Fernando Lopes, a EJUDE, em parceria com a Escola Superior da Magistratura, realizam um trabalho digno dos mais merecidos encontros. Eu digo isso porque acompanho de perto o trabalho da EJUDE, né, e a preocupação que ela tem de tecer armas com a Escola Superior da Magistratura, realizando assim, portanto, um excelente trabalho na minha avaliação. No âmbito do direito criminal, colega James, há os que defendem o endurecimento da repressão penal para o enfrentamento da violência e do crime, filiando-se à conhecida corrente da lei e da ordem. Existem também os abolicionistas que não acreditam na eficiência da pena de prisão por não cumprir nenhuma de suas duas finalidades, ou melhor, nem intimida, nem ressocializa o apenado. Por fim, temos também os defensores do direito penal mínimo, ou seja, aqueles que acham que a prisão é um mal necessário,
uma fatal necessidade, a última rácio. Qual dessas correntes se filia o ilustre colega e que justificativas possui para assumir tal posição? Pois não, meu caro Edivaldo, na verdade é muito complexo essa situação. Os abolicionistas, o movimento recente da década de 80, que surge aí nos países nórdicos e a Holanda, né, em especial, no sentido de acabar imediatamente, extinguir-se, portanto, o direito penal, né? É uma extensão da pena, né? Não se aceita se vai se abolir totalmente o sistema penal universalmente. Essa é uma posição que era, no meu sentir, utópica, né? No meu sentir, utópica, porque lidar com a pessoa humana é necessário, nós não temos uma saída. É verdade que a pena, ela faliu, porque os governos não se interessam, está provado mais do que nunca de que a repressão, o encarceramento não ressocializa, não reeduca e, portanto, nós teríamos que buscar outras alternativas. Mas dessas três posições aqui, quer uma repressão maior, que eu sou contra, um direito penal de muita repressão, porque tem-se visto que aonde tem pena de morte, nós temos alguns países que não tem resolvido o problema da criminalidade. Não extingue a criminalidade, não intimida, portanto, né? Portanto, sou radicalmente contra a pena de morte e o direito penal. Filio-me, portanto, à corrente do direito penal mínimo, né? Do Estado é exceção. Então, a tipicidade, até as condutas que devem serem tipificadas, devem ser aquelas condutas que efetivamente agridem de forma grosseira, absurda à sociedade. Então, eu sempre estou de acordo com uma corrente mínima, em que a pena seja exceção, porque é um mal necessário. Nós não temos ainda, não se descobriu uma forma melhor de resolver essa questão. De qualquer forma, buscar as penas alternativas, né? Para minorar essa situação, trazer para o diálogo a composição amigável, inclusive, entre os conflitantes, aqueles que, infelizmente, venham a cometer crimes de menor potencial ofensivo, que se traga para uma mesa para ir se buscar um perdão entre as partes e de tal forma que se possa trazer a paz para a sociedade. Meu caro desembargador Gomes, segundo alguns especialistas, as faculdades de Direito no Brasil estão formando profissionais desconectados com a realidade. Como o senhor avalia a grade curricular dos cursos de graduação em Direito? As faculdades precisam se modernizar? Precisam e muito. Eu estou de pleno acordo com essa posição. É necessário que se leve para a universidade. Nós temos nas universidades ainda a cultura do conflito, a cultura de que se o advogado tem que ir para a disputa e buscar uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória, e isso não tem resolvido, tanto na área criminal como na área civil. Então tem que se buscar os caminhos da conciliação, né? Que esse é o que é necessário mudar. A universidade, ela tem que formar essa consciência de conciliação, em que o advogado deve estar preparado para levar as partes sempre a um encontro de acordo, que é sempre melhor do que uma grande disputa. Colega James, eu acredito que esteja interpretando o sentir e o pensar dos telespectadores, e por isso acredito que posso afirmar que a palestra do ilustre colega
pela sua objetividade, pela maneira didática com que se ouve e pela substanciosidade das suas respostas, agradou a todos nós. E a escola, por isso, lhe agradece penhoradamente por essa belíssima entrevista. Muito obrigado.